Vamos nessa aula, finalmente, demonstrar o teorema da completude. Mas antes, vamos, esquentar os motores. Ou seja, vamos fazer algumas observações a respeito do que vamos encontrar na demonstração e, dessa forma, esperamos que o caminho fique mais fácil. Olhar ao lado no que tem nesse caminho, fica mais fácil andar por ele. Vale a pena, então, por isso, fazer um preparo, considerar alguns resultados preliminares antes de apresentar a demonstração propriamente dita. Vamos começar com a demonstração de um resultado geral que elimina hipóteses de literais complementares. É um pequeno resultado que vamos usar muito na demonstração do teorema da completude. Apresentamos nessa folha um resultado que é utilizado na demonstração do teorema da completude. Ele nos diz o seguinte: se há essas duas derivações sintáticas, então há também essa derivação sintática. Ou seja, se H é uma consequência lógica sintática de beta união P, e igualmente H é uma consequência lógica sintática de beta união não P, ou seja, se temos aqui literais complementares, o P e o não P, e se desse conjunto, como também desse conjunto, podemos deduzir sintaticamente H, daí concluímos que podemos deduzir sintaticamente H do conjunto beta apenas. Em outras palavras, podemos eliminar tais símbolos, tais literais complementares das hipóteses. E isso não fará falta, pois dessas duas premissas concluímos que H é consequência lógica sintática apenas de beta, e que essa consequência lógica sintática não leva em conta literais complementares. Veja como é a demonstração. Pois bem, se de beta união P derivamos H, podemos usar o teorema da dedução e concluir que de beta deduzimos P implica H. Por outro lado, se de beta união não P derivamos sintaticamente H, e, de novo, pelo teorema da dedução sintático, concluímos que de beta derivamos sintaticamente não P implica H. Desses dois resultados, utilizando a proposição 5.9 do livro, vá até o livro e veja o que é essa proposição. Se eu tenho P implica H e não P implica H, temos que H é consequência lógica sintática de beta. Resta então, para concluir, ver o que é a proposição 5.9 e sua demonstração. Já estamos quase lá, quase no ponto de poder demonstrar o teorema da completude. Mas antes, vamos considerar um exemplo no qual demonstramos o tal teorema da completude em um caso particular. Ou seja, nesse caso mais simples, consideramos um tipo de tautologia particular, que contém apenas 3 símbolos proposicionais. Vamos considerar esse caso particular porque a ideia, no caso geral, segue, naturalmente, as ideias apresentadas nesse caso particular, que é menor e que é mais simples. Suponha o caso em que H é essa forma. Temos aqui uma tautologia que contém apenas 3 símbolos proposicionais. Essa fórmula é uma tautologia porque, olha, veja bem, P3 ou não P3 é sempre verdadeiro. E qualquer coisa implicando em verdadeiro é sempre verdadeiro. Logo, H é uma tautologia. Isso significa que, ao montar uma tabela verdade, como essa, se aqui colocamos H nessa coluna,
Como H é uma tautologia, nessa coluna temos apenas o símbolo T. H é sempre interpretado como verdadeiro, independente das interpretações que damos para os símbolos P1, P2 e P3. Considere essas interpretações que aparecem aqui, que correspondem às linhas da tabela, considere elas aos pares. Essas duas primeiro, depois essas duas, depois essas duas, depois essas duas. O que tem de interessante em considerar essas interpretações aos pares? É o seguinte, observe, por exemplo, I1 e I2. Essas duas interpretações diferem apenas no símbolo P3. Da mesma forma, I3 e I4 diferem apenas no símbolo P3, e assim por diante. Quando isso ocorre, se duas interpretações diferem apenas em um símbolo, dizemos que são interpretações complementares. Pois bem, qual é a base de H conforme I1? Olha, I1 interpreta todos os símbolos como sendo verdadeiros. Então, na base aparece P1, P2, P3. Por outro lado, a base de H segundo I2 é P1, P2, não P3. Por que não P3? Porque I2 interpreta P3 como sendo falso. Da mesma forma, temos aqui as outras bases. Por exemplo, a base de H segundo I3, como temos aqui TFT, essa base é P1, não P2, P3. Por que não P2? Ora, é não P2 porque aqui neste lugar temos falso. E a base segundo I4 é P1, não P2, não P3, porque aqui temos falso. Seguimos esse raciocínio e observamos que a última base aqui é não P1, não P2, não P3, porque aqui todos os símbolos são interpretados como sendo falso. Vamos agora focar nessas duas bases. Observe o seguinte, como H é uma tautologia, I1 de H é verdadeiro e I2 de H é verdadeiro. H é sempre verdadeiro, porque é uma tautologia. Então, temos essa base conforme I1. E I1 de H é verdadeiro. Usando o resultado do lema 2, concluímos que P1, P2, P3 deriva sintaticamente H. Por outro lado, considerando I2, como a base de H segundo I2 é essa, e I2 de H é verdadeiro, usando o resultado do lema 2, concluímos que P1, P2, não P3 deriva sintaticamente H. Mas aí a gente observa o seguinte, que aqui temos esse conjunto de hipóteses e aqui temos esse outro conjunto de hipóteses. E aqui temos dois literais complementares. E pelo que a gente acabou de ver, quando temos dois literais complementares nas hipóteses, eles podem ser eliminados. Então, desse fato e desse fato, concluímos que P1, P2 deriva sintaticamente H. Esse raciocínio que fizemos aqui, podemos repeti-lo utilizando essas interpretações complementares. Por exemplo, no caso dessas duas, olha, daqui e daqui, concluímos que esse conjunto de hipóteses, como esse conjunto de hipóteses, deriva sintaticamente H. Esse resultado decorre da aplicação do lema 5.2, como fizemos aqui. Desses dois resultados, eliminamos o P3 e concluímos esse fato. Da mesma forma, temos aqui esses dois resultados com dois literais complementares, que serão eliminados, e aí concluímos esse fato. Aqui também temos dois literais complementares, e desses dois resultados concluímos esse resultado. Pois bem, observem que aqui temos P1, P2 deriva sintaticamente H, e aqui temos P1, não P2 deriva sintaticamente H.
eliminamos esses literais complementares e concluímos que P1 deriva sintaticamente H. Aqui temos dois literais complementares e concluímos então que não P1 deriva sintaticamente H. Esse fato é deduzido eliminando esses literais complementares. Finalmente, temos aqui dois literais complementares que são eliminados e o resultado final é que H é um teorema. Observem que a conclusão que temos é a seguinte: dado uma tautologia, montamos a tabela, consideramos as bases e, nesse desenvolvimento, estamos sempre usando esse resultado geral, que diz o seguinte: se eu tenho aqui dois literais complementares, e se eu tenho essa derivação sintática como também essa derivação sintática, dessas duas eu obtenho essa derivação sintática. E, nesse raciocínio, se inicialmente a base contém todos os símbolos que aparecem em H, os símbolos vão, nos passos subsequentes, sendo eliminados, até que não tem nenhum símbolo no conjunto de hipóteses, ou seja, o conjunto de hipóteses é vazio. Conclusão: H é um teorema. Isso é muito legal, né? Puxa, a gente fica até pensando, quem será que inventou essas coisas? Quem será que raciocinou sobre isso pela primeira vez? Eliminar literais complementares e esse raciocínio vai seguindo, vão sendo eliminados, até que não reste mais nada. E aí conclui-se que H é um teorema. Puxa, veja a seguir como podemos concluir no caso mais geral. Considere então H uma tautologia. Como concluir que H é um teorema? Inicialmente, montamos a tabela verdade. E observamos que na coluna de H só tem o símbolo T, pois H é uma tautologia. Nessa tabela, agrupamos as interpretações duas a duas, em interpretações complementares. Das primeiras duas, concluímos essas premissas, esses resultados. Dessas premissas, concluímos esse fato. Como? Eliminando esses literais complementares. Da mesma forma, dessas duas interpretações, concluímos esse fato, esses dois resultados. E aqui, usando 3 e 2, eliminamos então PN e não PN e concluímos esse fato. E aí a gente observa que aqui tem PN-1 e aqui não PN-1. Usamos esses dois resultados e concluímos esse fato. E então, esse raciocínio é repetido inúmeras vezes. Com esse raciocínio, sempre vamos eliminando literais complementares. Por exemplo, usamos esses dois blocos, I1 com I2 e I3 com I4, para eliminar o PN-1. O raciocínio segue, e é o mesmo raciocínio até obter isso aqui. Sempre é possível eliminar literais complementares. A demonstração do teorema da completude repete exatamente aquele processo de eliminar literais complementares que acabamos de apresentar para uma fórmula H qualquer. Inicialmente identificamos os pares de interpretações complementares e depois eliminamos literais complementares, até obter um conjunto vazio de hipóteses, concluindo que H é um teorema. É claro que vale a pena ir ao livro e ver a demonstração, nesse caso geral, escrita de uma maneira mais formal. Mas, para finalizar, é sempre bom lembrar o seguinte: devemos fazer algumas observações sobre essas coisas que estamos falando. Nesse caso aqui agora,
Vamos prestar atenção no termo teorema. São considerados nesse capítulo vários teoremas, como os da correção e da completude em PA. Teorema da correção, teorema da completude. Por outro lado, o termo teorema também é utilizado para denominar uma fórmula que tem uma prova em PA. Portanto, o termo teorema é utilizado com dois significados diferentes. Um deles é aquele que a gente usa no caso de falar do teorema da completude. O outro é naquele caso em que estamos chamando a atenção para dizer que tem uma prova sintática de H. Então, se H é um teorema em PA, temos a caracterização sintática de H. Observe que a caracterização de H é sintática porque o conceito de prova é um conceito sintático. Por outro lado, quando se utiliza o termo teorema na denominação teorema da completude, não estamos falando de prova sintática de fórmulas. Nesse caso, o teorema da completude trata da relação entre propriedades semânticas e sintáticas. Nesse caso, o teorema da completude, podemos dizer que ele relaciona sintaxe e semântica das fórmulas. Ou seja, poderíamos dizer que o termo teorema, nesse caso, quando ele denomina o teorema da completude, quando ele é usado nesse sentido, poderíamos dizer que é um termo que está na metalinguagem. Conclusão. O termo teorema é utilizado em diferentes formas, com diferentes significados. Uma delas relaciona sintaxe semântica e a outra caracteriza provas. Engraçado essas coisas, porque, olha só, parece que a gente tem mais significados do que palavras para representar tais significados. E frequentemente usamos a mesma palavra com vários sentidos. Aqui então, temos um caso típico, teorema sendo usado de formas diferentes, o termo teorema. Vale a pena prestar atenção nisso, porque isso é algo geral na nossa língua.